convite, oportunidade de compartilharmos sobre esse tema que é tão importante para mim já há muito tempo. Falar às famílias e falar sobre família e o projeto de Deus para a família é algo que cala muito ao meu coração. Eu não posso começar sem fazer essa observação. Por que está todo mundo desse lado? É muito curioso isso, né? Foi assim ontem também, todo mundo de direita, né? A minha esquerda, a direita dos irmãos. Então eu já sei para onde vou focar a maior parte dos meus olhares para poder interagir com os irmãos. Queridos, eu quero começar falando antes de tudo que reconheço a pluralidade da família evangélica. Já foi-se o tempo, e da família mundial, na verdade, já foi-se o tempo que a família celular era a regra. Na verdade, a família composta de pai, mãe e filhos, isso não é mais a realidade de muitas famílias, inclusive das nossas igrejas. Quero começar reconhecendo a importância daqueles que já são hoje viúvos, da terceira idade, daqueles que são divorciados, daqueles que, como na oração do pastor, aqueles que são pais solteiros, mães solteiras. Nós temos os solteiros também, aqueles que ao longo dos anos têm a convicção de que devem assim permanecer e são abençoados e felizes nisso também, amém. Aqueles que são solteiros que ainda esperam no Senhor a oportunidade de se casar, enfim, tudo isso é muito importante e compõe esse mosaico belíssimo, que são as famílias dentro das nossas igrejas. Mas, não obstante, hoje eu vou falar aos casais. Eu estou com isso nessa introdução, para que você que não é casado ou que não está na expectativa de casar se sinta excluído. Mas Deus colocou no meu coração falar sobre isso, pois ainda que haja toda essa pluralidade de membros da família, ainda é no casal que a família começa. E é nisso que eu tenho proposto hoje falar ao coração. Os irmãos não se preocupem, porque os demais temas vão ser abordados na conversa do pastor Maurício, e Deus, na sua sabedoria, vai separar a noite de amanhã para que não somente os casais sejam contemplados com essa semana, que não é uma semana dos casais, é uma semana das famílias, mas nessa noite eu gostaria de pensar sobre o casal como esse núcleo, como a origem da família e como devemos dar verdadeira atenção ao casamento também. Por isso eu chamo a atenção para você que não é casado ainda, mas pretende casar. A palavra de Deus vai nos trazer coisas muito preciosas para você que tem esse objetivo no seu coração, mesmo que você ainda nem conheça a pessoa que Deus separou para você. E para você que é casado, talvez há pouquíssimo tempo, ou já com muitos anos de matrimônio, creio que Deus pode e quer falar no seu coração também, para que aquilo que está bom seja melhor, e aquilo que não é tão bom assim seja aperfeiçoado, porque, sem dúvida alguma, é inteligente o marido e a esposa que desejam melhorar o seu casamento. Quem é que gostaria de coisa ao contrário? Ninguém. Então, possamos assim estar atentos ao que Deus vai nos falar a esse propósito. Quero também, concluindo nossa introdução, falar sobre esse tema que foi proposto. Achei fantástico. Melhor que ter uma família é ser uma família. É um tema muito relevante, muito inteligente, porque, queridos, precisamos estar atentos à compreensão de que família não é coisa que temos, mas sim uma coisa que somos. Eu uso a palavra coisa no sentido não pejorativo, mas de um elemento, ou seja, uma coisa mesmo que nós amamos e nutrimos e prezamos e queremos viver na sua total plenitude. Família, portanto, não é uma coisa que nós temos. Talvez os únicos que possam dizer isso, que obtiveram uma família pronta, são os filhos. Porque eles nasceram, não tiveram como escolher os seus pais, não tiveram como escolher os seus avós, não tiveram como escolher a casa que estão morando, não escolheram nem mesmo o seu nome, na verdade. Então eles têm uma família. Chegaram, tudo isso estava pronto, ainda que não concluído, pois a família vai se construindo e constituindo ao longo do tempo com as atividades e interações daqueles que as compõem. Mas os filhos são os que menos têm vez e voz nesse processo. Eles chegaram e precisam se adequar a isso, claro. Conforme vão crescendo, a própria casa vai se moldando também com a participação dos seus filhos, vai mudando e vai, sem dúvida alguma, tornando-se algo melhor e diferente com a sua presença. Portanto, quero deixar isso muito claro.
Esse tema tem que ser entendido e eu quero enfatizar isso mesmo. Se tem um objetivo hoje que eu quero deixar como que vai me deixar satisfeito se nós pudermos alcançá-lo, é compreender isso. Família é algo que se faz, família é algo que se é, não algo que se obtém. Mais do que dar dicas, e há tantas coisas preciosas a falar sobre família, a respeito das mais variadas áreas, eu quero que você compreenda o seu papel como construtor da sua família. Se a família fosse uma casa, ela não seria uma casa que você compra pronta. Se ela fosse uma casa, ela seria uma casa que você constrói desde o alicerce. Quando eu ouço de amigos, irmãos ou conhecidos que estão construindo uma casa do zero, eu sinto um arrepio na espinha. Eu não consigo me imaginar um projeto como esse, pastor Maurício. Não consigo me ver nisso. Se eu puder encontrar aquela casa dos sonhos um dia, se Deus assim permitir, e fazer algumas pequenas alterações, ou talvez não fazer nada e entrar dizendo: puxa vida, quem fez essa casa estava pensando em mim, seria o ideal. Eu fico com arrepios literalmente em pensar no trabalho, na mão de obra, nas dores de cabeça, nas decepções, nos reveses, nos contratempos de construir uma casa. Mas quem fez isso e passou pela experiência diz: Estevão, não tem coisa melhor. Porque apesar de toda a dor de cabeça, dentro das nossas possibilidades financeiras, fica do jeito que a gente quer. Em relação à família, queridos, não há escolha. Você não compra uma família pronta. Ainda que haja alguém aqui passando pela experiência, ou já tenha passado pela experiência do recasamento, em que vai entrar numa família, não do zero, mas em que a futura esposa talvez já tenha os seus filhos, ou o marido já tem os seus filhos, ou seja, histórias que não são literalmente do zero. Você não está também comprando uma família pronta, não. Algumas situações serão diferentes, particulares, mas um novo lar será construído. E família, também nesse caso, qualquer outro, vai ser algo que se é, que se constitui e não se compra. É muito interessante notarmos que há muitas pessoas que encaram a família, ou melhor, o casamento. Agora vamos particularizar no casal, como eu já disse que farei na nossa introdução. E gastam muito tempo e energia preocupando-se com as núpcias, com a noite do matrimônio e até mesmo com a festa, a recepção e até mesmo a viagem de lua de mel, mas não gastam a mesma dose de tempo e de energia no planejamento de como será o casamento. Eu quero diferenciar as duas coisas. Uma coisa são as núpcias, a festa, o culto, a recepção, a viagem de lua de mel. Outra coisa é o casamento em si, aquilo que vai depois do retorno da viagem de lua de mel. Você pode dizer para mim: mas pastor, lua de mel é para sempre, não é só naquele momento. Tudo bem, vamos combinar que seja isso mesmo, e deve ser. Mas eu estou falando daquela lua de mel mesmo, aquele momento a dois muito especial que você passa com o seu marido ou com a sua esposa logo depois da noite de núpcias. Quando você chega em casa, deixa as malas no chão, você olha para sua esposa, olha para o seu marido, e a pergunta que vem é: e agora? Hoje em dia, as núpcias, elas tomam do casal tanto tempo, tanta energia e tanto dinheiro, não é verdade? Hoje os casamentos são verdadeiros eventos, tem cerimonialista, tem tudo. Tem festas antes do casamento, não é mais despedida de solteiro, não é mais a despedida de solteiro, não é isso, não é só mais um chá, né, da noiva. Tem tantas outras coisas, algumas nem podem ser faladas aqui, mas que existem e que a gente sabe. Eventos como o dia da maquiagem da noiva, realmente o casamento ele foi planejado para isso. Não, o noivo, pastor, ele está ali como um adendo, ele tem que estar ali, tem que ter o noivo. Mas é aquela noite de celebração daquela princesa que vai se tornar uma rainha, e tem foto diante do casamento, o casal vai para a Quinta da Boa Vista tirar fotos especiais, tudo isso é planejado milimetricamente. Mas eu não conheço muitos casais, talvez nenhum, e eu nenhum deles, que tenham sentado nesse período de planejamento para dizer: como vão ser as nossas finanças
vai fazer? Na sua casa, não sua casa, só uma casa só, né? Na casa dos seus pais, na casa dos meus pais? Quais são os seus valores em relação à educação dos filhos que porventura tivermos? Como você pensa em relação à sua carreira? Como é que vamos fazer em relação à faculdade, trabalho, às responsabilidades do lar? Quem é que pensa nisso antes do casamento? Pouquíssima gente. Felizmente eu tive a oportunidade de fazer um curso de noivos aqui, nessa mesma igreja. Como me abençoou. Como aprendi coisas, e muitos irmãos, quantos fizeram curso de noivos aqui na igreja da UAR ou em outras igrejas? Levanta as mãos, só para eu ter uma ideia. Puxa, pouca gente, pensei que eu ia ver mais gente levantando as mãos. Mas aqueles que passaram por essa experiência poderão compartilhar. Como foi importante? Quantos sustos nós evitamos? Quantas coisas que sabíamos, olha, isso vai acontecer. E quando isso acontecer, procure agir dessa forma. Como isso fez diferença? Quantos não tiveram nem essa experiência, nem a experiência de conversar com seus pais a esse respeito? E volto a insistir. Quantos não conversaram nem mesmo? Uns com os outros, o noivo com a noiva, o namorado com a namorada. Como seremos quando formos casados? Olha essa conversa sendo feita na época do namoro, ou quando o casal está pensando em noivar, vai evitar inclusive muitas ciladas e muitas armadilhas. Muitos casais, se tiverem conversas sérias mesmo, e abro parênteses para dizer, muitos não querem ter essa conversa porque temem o resultado que virá dela. Porque tem medo do que vão ouvir do seu, talvez, do seu pretenso futuro marido, da sua candidata à esposa. E para não terem esse susto, preferem nem mesmo saber e dizer, depois que a gente casar, deixa a vida me levar, e seja o que Deus quiser. Precisamos ter atenção à necessidade, e falo isso aos que pretendem casar-se, de construir um lar com verdadeiro planejamento, dedicarem a isso mais tempo e dinheiro, até mesmo, no planejamento do matrimônio do que das núpcias. Muito bem, essa é uma verdade que infelizmente é esquecida com muita facilidade. A troca das alianças, meus queridos, não é o fim nem a conclusão do casamento. O casamento não acaba ali. Ah, casei, agora vem a vida depois. Não, aquilo foram as noites de núpcias e só. Começa uma nova forma de vida e isso exige muita atenção do casal. Insisto, começa uma nova forma de vida. A passagem da vida de solteiro para a vida de casado é muito mais do que uma alteração do estado civil, queridos. É uma metamorfose. E como toda metamorfose é um processo que pode às vezes ser lento e difícil, mas recompensador. Quando imaginamos aquela lagarta transformando-se em algo muito belo, uma bela borboleta, olha, aquilo não é uma coisa tranquila, não. Há uma transformação muito radical que ocorre naquele ser, mas depois dessa metamorfose sendo completa, algo mais belo surge. O processo muitas vezes é difícil, talvez aqui existam casais que estão enfrentando o ápice da dificuldade da sua transformação, de solteiros para casados. Isso não necessariamente talvez esteja acontecendo naqueles que são recém-casados. Talvez esse momento de crise, porque é um momento de metamorfose, esteja acontecendo nos altos dos seus 20, 30, 40 anos de casamento. Isso cria muita ansiedade, muita inquietação, e é para criar mesmo. Porque talvez você esteja chegando àquele momento em que chega à conclusão, agora precisamos mudar de vez, e mudar para melhor, como é a intenção de todos nós aqui. Por isso quero chamar a sua atenção, você que é recém-casado, deseja casar, casado há muito tempo, para 3 verdades, ou 3 etapas fundamentais desse processo de tornar-se uma família, de ser algo diferente, não de ter, mas de ser uma família. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Olha, eu vou pedir licença para tirar esse crachá. Meu nome é Estevão, está escrito aqui, está bonito, mas eu sou muito enrolado, pastor, estou batendo nesse tempo todo. Na hora do painel eu vou usar com maior alegria. Gênesis, capítulo 2,
versículo 24. Nós lemos assim: portanto, melhor, quero ler antes, vou ler a partir do versículo 20, isso. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutor que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. 3 etapas distintas que devemos valorizar e compreender. A primeira é deixar. E é deixar mesmo, significa separação dos pais. Olha, se tem um aspecto desse versículo que eu poucas vezes ouvi, é este. Já ouvi muitas vezes sobre a necessidade de união. Lembro até hoje do dia em que alguém me ensinou, eu era um adolescente, que tornar-se uma só carne tinha a ver com sexo. E claro, como eu era um adolescente, falar em sexo, isso tomou totalmente a minha atenção. E eu compreendi isso. Então tornar-se uma carne é isso. Não esqueço, lembro do dia que isso aconteceu. Mas sobre esse aspecto aqui, o que significa para o valor do casamento, deixar pai e mãe, poucas vezes, pelo menos eu ouvi falar. Talvez você tenha ouvido falar disso mais vezes. Qual é a importância, queridos, dessa separação dos pais? Será que a Bíblia está falando que devemos, na verdade, renunciar ao nosso dever de cuidar dos nossos pais, especialmente na sua velhice? Claro que não. A Bíblia, em muitos outros momentos, vai falar justamente o contrário. E a palavra de Deus não entra em contradição. Não é disso que estamos falando. Tampouco estamos falando da necessidade de abandonar antigos laços afetivos, ou seja, não ligo mais para os meus pais porque agora eu tenho esposa ou porque agora eu tenho marido. Minha atenção é totalmente dele ou dela. Não é disso que estamos falando. É, porém, preste atenção nisso, uma ruptura com o antigo estilo de vida. Não se pode criar algo novo sem algumas vezes destruir-se o velho. E nesse destruir, por favor, muita atenção. É nesse aspecto. Destruir o estilo de vida anterior. Para você, meu irmão, que casou, não é mais o tempo da comida fresquinha e gostosa da mamãe. É tempo de acostumar-se ao feijão queimado da sua mulher. É um novo tempo. Para você, minha querida, acostumada a chegar em casa e está tudo bonitinho, cheirosinho no seu lugar, é ver que seu marido mais uma vez deixou a tampa do vaso levantada e suja. É uma nova experiência. Pastor falando assim, ninguém vai querer casar. Não é verdade, acaba compensando. Até porque minha palavra não vai no sentido de dizer isso é normal. Queimou o feijão mais uma vez, tá bom. Alguma solução vai ter que ser dada. Vai se aprender. O marido mais uma vez deixou. Mas é assim mesmo. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Nada disso. Mas com um processo de transformação, com uma metamorfose que você está saindo de uma antiga experiência, entrando uma nova forma de viver, é necessário passar por esses perrengues. Isso, como se diz no popular, faz parte. Não há permanência nessas dificuldades, mas o passar por elas como um progresso, como uma transformação, como uma adaptação a uma nova e quero enfatizar uma melhor maneira de viver. Com o casamento surge um novo e independente núcleo familiar, que deve desde o início entender que é novo e independente. Por novo, quero dizer o seguinte: não haverá no novo lar a repetição da estrutura vivida nos lares dos pais. Não vai acontecer isso. Algo diferente está se formando. Marido e mulher trazem histórias e expectativas diferentes para o casamento. Quando ambos reconhecem essa realidade
e reconhecem que aquilo que foi não se reproduzirá, mas algo diferente com a contribuição de ambos, com as adequações que as suas particulares experiências e personalidades trazem para esta relação, aí sim esse casamento será abençoado e viverá na plenitude da felicidade que Deus planejou para marido e mulher. Mas é preciso compreender, não é a perpetuação de algo antigo, mas sim a inauguração de algo totalmente único. É uma nova família, um novo lar. Ah, mas na minha casa era diferente. Primeiro que não é mais na sua casa é essa agora que você mora. Na sua antiga casa era diferente. Com a sua mãe, com o seu pai era de um jeito, agora não é mais. Ah, mas a comida da minha mãe era diferente. A da sua mãe era diferente, a da sua esposa é de outra forma. A forma das relações interpessoais era uma, agora é marido e mulher, com suas personalidades, gostos, idiosincrasias, com seu jeitão, com seu mau humor de manhã, com tudo. É um pacote completo. É compreender que o príncipe encantado e a princesa maravilhosa da noite de núpcias, eles existem e estão lá. Mas aquilo não é retrato do dia a dia. O dia a dia é lidar com essas dores de cabeça, com essas frustrações, com essas expectativas que não se cumprem. Porque algo novo está se formando. Novo e sem dúvida alguma, muito bom está se formando. Mas até ficar muito bom, terá dias em que será muito ruim. Chegarão os dias em que você vai querer botar a mão no pescoço do seu marido e torcer até o final. Quantos dias você já não viveu assim, irmã? Eu sei que minha esposa já teve vários desses dias. Com certeza, da mesma forma você, marido, vai ter dias que você vai querer também fazer algo dessa natureza com a sua esposa, mas você vai dizer, calma, ainda estamos nos ajustando. É algo novo. Vamos fazer desse algo novo, algo bom e algo maravilhoso. Isso me remete à história dos povos espinhos, que numa noite fria como esta, estavam querendo se aquecer. Só que quando eles tentavam se unir para que viessem a se aquecer, eles se machucavam. E aí se afastavam. Ao se afastarem, sentiam frio de novo. Por isso se ajuntavam novamente. Mas se machucavam por causa dos espinhos, se afastavam novamente. Até que com o tempo e com a experiência, souberam unir seus espinhos a ponto de se aquecerem sem se machucar. Isso é possível para você e seu marido, para você e sua esposa. Com o tempo, com experiência, com fé em Deus, com paciência e perseverança. Você vai chegar lá. Esse algo novo está se formando e esse novo será abençoado. E além de novo, esse novo lar é independente. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque o conceito de independência no lar é muito mal entendido. E quando eu falo de independência para o casal, isso me deixa com uma preocupação muito grande, porque muitas vezes ouvi, especialmente de um marido de um casamento em crise, o seguinte: não, pastor, eu entendi que o problema do casal era só do casal e a gente tinha que resolver isso sozinho. Por isso que nós não falamos contigo, nem buscamos ajuda de ninguém mais cedo. O problema era nosso, nós tínhamos que resolver. Não é isso que estou falando. Isso não está na palavra de Deus. Na nossa relação dos uns aos outros, nós compreendemos que em alguns momentos talvez seja necessário que você, como casal, você como família, peça por socorro. Você chega ao seu pastor e diga: pastor, nos ajude porque nós queremos matar um ao outro. Não foi assim que nós nos casamos, mas é assim que nós estamos. Alguma coisa de errado, nos ajude. Se você chegar nesse ponto, tenha humildade de pedir ajuda. De pedir ajuda para a pessoa certa. Talvez não necessariamente o seu pastor, talvez o líder da sua célula, um irmão que você conhece há muito tempo, que confia e conhece sua maturidade espiritual, mas não para qualquer um. Pois pedir conselhos para a pessoa errada é extremamente perigoso. Pode atrapalhar muito mais do que não pedir ajuda. Mas não tem desculpa. Você pode e deve pedir ajuda para a pessoa certa. Olhou para um lado, para o outro, não sabe a quem pedir, procure o seu pastor.
Seja ele a primeira ou a segunda escolha, porque primeiro eu quero falar com alguém mais experiente. Se você não conhece ninguém assim, converse com o seu pastor, você não vai se decepcionar. Sua história será mantida em segredo. Sua história vai ser cuidada com toda atenção, com todo carinho, com toda unção. Mas peça ajuda, não deixe o orgulho afundar o seu casamento. Amém. Mesmo assim, eu quero enfatizar a independência. Pois a independência que estamos falando e tratando aqui nesse texto de Gênesis 2 é a independência dos pais. Quantos aqui têm filhos casados? Levanta a mão para eu ter uma ideia. É para vocês que eu estou falando agora. Deixem seus filhos casados serem independentes. Amém. Eu não me esqueço do dia que cheguei para a irmã Dorcas, esposa do nosso querido pastor Josué, logo depois que o José Júnior tinha casado e se mudado, tinha caminhos. Cheguei para ela, estava lá embaixo, em frente ao templo. E aí, irmã Dorcas, como é que está o coração aí? Longe do filhão, longe da nora? Está triste? Não, não estou não. Está mesmo? Não. Eu acho que isso foi a melhor coisa para eles. Como é que é, irmã Dorcas? Está longe do filhão e está desse jeito. Estevão foi a melhor coisa. Que se eles brigarem, eles estão lá sozinhos, não tem como bater na minha porta, na porta dos pais dela, vão ter que se entender ali e vão se resolver. Nunca me esqueci disso. Quanta sabedoria nessa palavra. Talvez seja por isso que dizem que a melhor distância da sogra seja 5 quilômetros. Já ouviu essa? Falo com todo carinho até para minha sogra, mas é um ditado aí que dizem. Por quê? Porque 5 quilômetros não é tão perto que ela possa ir de chinelos, nem tão longe que ela tenha que ir de malas. Então é a distância dela. Mas a gente brinca muito com isso. Claro que nós amamos nossos sogros, amamos nossas sogras, não só eu, mas todos vocês aqui. Mas é importante, quando eu falei que estou falando para os pais que têm filhos casados, é porque precisamos entender que esse novo núcleo familiar, ele é independente. Não é mais o seu filhinho, o seu bebê, é um homem casado, é uma mulher casada que está construindo uma outra realidade de casamento. Muitos de vocês têm culpa, e vou falar do quê? Estão fazendo seus empréstimos consignados para ajudar os seus filhos. Isso é uma tristeza dos tempos de hoje. Terceira idade é apertada financeiramente porque qualquer apuro, entre aspas, dos filhos, pai, mãe, tira para a gente um empréstimo. E tem uma expressão que eu acho fantástica: tira no seu cartão. Eu acho isso incrível, parece que o cartão de crédito é uma urna mágica de onde você abre e tira as coisas que você necessita. E não é assim. Por favor, quem me conhece sabe que eu gosto de exagerar até como uma forma de enfatizar os meus argumentos. Eu não estou dizendo que você, pai de filhos casados, não deve, quando necessário de verdade, socorrer essa família no momento de aperto. Quem vai deixar o filho desamparado? Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer do orçamento dos seus filhos uma extensão do seu. Se você faz isso, você os prejudica de forma despercebida. Você não tem essa intenção, eu sei disso, mas eu quero chamar a sua atenção. Não faça isso, porque você está acostumando mal esse casal. Eles não mais têm um orçamento, se é que faz orçamento, a maioria dos casais não tem nem mesmo isso, um orçamento em que depende então somente de Deus das entradas do marido e da mulher, mas das suas entradas do seu socorro. Eles jamais se acostumarão a viver com as suas próprias necessidades. Consequentemente, não sentirão a necessidade de crescer e de progredir, porque sempre podem contar com o socorro de papai e mamãe. Por isso, o rapaz ou a mulher vai se acomodar, não vai fazer uma segunda faculdade. Para que fazer uma pós-graduação? Para que correr atrás de um emprego melhor se nós temos esse socorro? Isso vai criando tensão, porque se você tem mais de um filho, outro filho que não tem essa ajuda, se sente preterido. Invariavelmente, por menos que você queira, você vai se sentir no direito de dar opinião sobre o que fazer com esse dinheiro, que afinal de contas está saindo do seu bolso, e
e você vai entrar numa bola de neve, num círculo vicioso que vai atrapalhar muito mais do que abençoar. Enfatizo, uma coisa é socorrer no momento de emergência, outra coisa é fazer dos seus filhos, que deveriam ser independentes como casal e nova família, uma extensão do seu orçamento. Não faça isso. Tampouco quero desprezar aqui o valor, a preciosidade de um conselho que você, pai, pode dar para o seu filho ou para a sua filha casada. Você pode abençoar muito com o que você diz. Mas, por favor, preste atenção. Talvez em alguns momentos você pode abençoar muito mais com aquilo que você não fala. Nenhum pai vai ver que uma decisão errada do filho ou da filha no seu casamento vai prejudicar esse casal e vai ficar calado. Não é disso que eu estou falando. Mas se você percebe que seus filhos recém-casados, seja o filho ou a filha, toda hora que uma bobeirinha acontece, como é para falar com você e reclamar dele ou dela, comece a cortar isso. Diga com sabedoria, carinho e amor: olha, quando você tiver um problema, quando você quiser uma orientação, vem falar comigo, mas não vem para cá ficar reclamando do seu marido, não. Vai se entender com ele. Vai se entender com ela. Você teve muito cuidado em ensinar seu filho a andar, não foi? Quando ele era um bebê? Os primeiros passos para sua filhinha, para isso, em alguns momentos eles vão cair e tropeçar. Você não vai deixar o seu filho cair de cabeça numa quina, longe. Mas os pequenos tropeços do dia a dia você deixa, porque isso faz parte. Seja sábio no que você diz, seja sábio no que você deixa de dizer. Ajude esse casal a ser independente. E você, casal, tenha sabedoria também de ser independente dos seus pais nesse aspecto. Não de abandoná-los, não de renunciar ao cuidado que você deve ter com eles, especialmente na sua velhice. Seu primeiro mandamento com promessa, você precisa realmente honrar pai e mãe. Mas não dependa financeiramente dos seus pais, mas dependa de Deus, do seu trabalho. Ah, mas eu queria ter uma coisa melhor em casa, uma televisão maior para assistir a Copa. Não pode, vai com aquela TV mesmo. Você não pode comprar, amém, glória a Deus. Depois, se Deus permitir, você poderá, mas não depende para essas trivialidades de ninguém, a não ser de Deus e da sua força de trabalho. Construa uma família, um lar que seja novo e independente. Isso nos leva, portanto, ao segundo aspecto. Além de deixar pai e mãe, ou seja, abandonar o estilo antigo de vida, chega a segunda etapa, a etapa da união. O segundo verbo que nós vemos aqui, unir-se. Chama a sua atenção que não é juntar-se, é unir-se. Isso faz muita diferença mesmo. Muitos são os casais que, ao se casarem, parece que tão somente se juntaram debaixo do mesmo teto. Dormem sobre a mesma cama, dividem despesas e responsabilidades, mas não se uniram de verdade. São colegas de quarto que com o casamento tiveram uma autorização para fazer sexo e nada mais. Isso não é união, é ajuntamento. Unir-se é semelhante a colar duas folhas de papel. Se for uma cola boa mesmo, o papel estiver bem colado, não tem como separar sem rasgar. Na verdade, é uma equação em que o resultado dessa soma é maior do que a união das partes. É algo maior, algo novo, algo melhor, algo superior. A bênção do casamento não está em que A se junta com B, mas na união de A com B, algo diferente e maravilhoso surge. Um casal. Um casal unido. Compreender isso é compreender que uma família de fato não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você é uma coisa que você constitui e constrói desde o alicerce. Um casal não pode ser unido quando o cônjuge nem mesmo sabe quanto o outro ganha. Não pode não, pastor. Se minha mulher souber quanto eu ganho, vai ser inferno. Ela tem que saber da mesada dela somente, aquele dinheirinho para ela contar das despesas e olhe lá. Isso não é união. Não pode ser unido um casal em que somente a vontade e a palavra de um deles prevalece, ainda que seja do marido, sob o pretexto de ser a cabeça do lar. Eu sou o chefe, eu sou o cabeça, é do jeito que eu mando. Isso é nocivo, como também é nocivo quando é somente a vontade da esposa que prevalece. Não é esse o projeto de Deus para o casamento, porque isso não é união. Casal unido é cúmplice.
E eu gosto muito dessa palavra com a minha esposa, desde o nosso tempo de namoro. Sempre falávamos isso com o outro. Somos cúmplices um do outro. E a cumplicidade é um tipo de união muito interessante. Porque quem é cúmplice de verdade, nem sob tortura entrega ao outro, não é verdade? Se a cumplicidade é sacrifício pelo outro, aí existe a verdadeira união. Me lembro de uma história que eu contei aqui, mas faz tanto tempo, talvez você não lembre. Creio que nas bodas de 50 anos do meu sogro. É o casal que fez 70 anos de casamento, pastor Maurício. E naquele momento foi uma grande celebração na família e na igreja. Isso é uma coisa muito rara. Não só porque casais duram muito pouco, casamentos duram muito pouco, dizem não, as estatísticas mostram, estatísticas agora de 2012, que 45% dos casamentos acabam em 10 anos. Não estou falando do índice total, não. Existem muitos divórcios depois de 10 anos, mas 45% em 10 anos. Aquele casal chegou a 70, porque viveu muito tempo, viveu junto muito tempo. E depois da festa, de toda a celebração, uma jovem recém-casada chegou para aquela senhora e disse: Dona Maria, me conta o segredo. Como é possível viver 70 anos de casamento? Ah, minha filha, tudo começou na nossa noite de núpcias. Éramos muito pobres e vivíamos no interior. Depois da festa, meu marido me pegou, colocou sobre o nosso burrinho e nós fomos para a nossa casa. No meio do caminho, o burrinho tropeçou e eu caí. Meu marido veio com todo carinho, me levantou, limpou minha roupinha, chegou para o burrinho e falou: primeira vez. Eu não entendi nada. Subi de novo no burrinho e continuei andando. Continuamos viajando. Depois, lá pelas tantas, tropecei e quase caí de novo. Meu marido estava mais atento, não deixou eu cair. Me ajeitou, olhou para o burrinho e disse: segunda vez. Depois de um tempo, mesmo sem entender, continuamos nossa viagem. O que aconteceu? O burrinho tropeçou de novo e eu caí. Dessa vez meu marido me pegou, me colocou longe do burrinho, tirou o seu revólver e atirou na cabeça do burrinho. Eu cheguei para ele indignado e disse: mas que isso? Como é que você faz isso no nosso burrinho? Que absurdo! Nosso patrimônio, animal indefeso e moçada enterrado. Meu marido chegou para mim e disse: primeira vez. E é por isso que estamos muito bem casados até hoje. Por mais pitoresca que seja essa história, isso não é símbolo de união. 70 anos sem poder dizer um ai. Eu sempre digo que se o casal diz que não briga, alguma coisa muito errada está acontecendo. Por um lado, deve ser mentira, que é muito difícil não acontecer. O casal que se vanagloria, nós nunca brigamos. Olha, você vai me desculpar, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar que você está falando a verdade. Mas se for verdade, eu fico mais preocupado ainda. Porque o casal que não briga é o casal em que uma das partes se anula constantemente. Brigar não é bom, brigar não é uma coisa que você deva buscar. Mas olha, duas pessoas, personalidades diferentes, que estão unidas, que estão coladas, olha, elas vão ter que ter desentendimentos. Isso é natural. É assim, colegas de trabalho, colegas de quarto, quanto mais um casal, quanto maior a intimidade, maiores as dificuldades de relacionamento. Faz parte. A verdadeira união não está em não brigar, mas saber brigar. Saber argumentar, saber ficar quieto, saber dizer: olha, estamos muito nervosos, vamos deixar isso para depois. Quando estivermos mais calmos, vamos voltar nesse assunto. É não jogar a coisa para debaixo do tapete. É jamais deixar o sol se pôr sobre a sua ira, mas saber tratar o assunto com sabedoria e tranquilidade, para que uma verdadeira união exista. O casal que é unido sabe de fato o que é viver para ser feliz. Se eu perguntar agora para você: quantos se casaram para serem felizes? Não precisa levantar a mão. Muita gente levantaria. Mas eu diria o seguinte: se você casou para ser feliz, eu tenho pena do seu cônjuge. A pergunta que eu quero que você levante a mão agora é a seguinte: quantos aqui se casaram para fazer o outro feliz? Levanta a mão, se esse é o seu desejo. Essa é a verdadeira razão de um bom casamento.
Isso é o verdadeiro reflexo da união. Se é para ser feliz, não casa, meu irmão. Se você casou para ser feliz, lamento. Porque quem busca a sua felicidade faz o mundo girar em torno do seu umbigo. Busca o que é seu em primeiro lugar. Mas aquele que casa para fazer o cônjuge feliz, abre mão de suas vontades, se sacrifica muitas vezes, porque no sorriso do outro estará o seu sorriso, na realização do outro estará a sua vitória, na alegria do outro estará a felicidade do casal. E a gente parte, portanto, para a terceira etapa, que é o tornar-se uma só carne. O que a gente sabe é realmente a conclusão do casamento, é o verdadeiro ato sexual em que não se sabe mais onde um começa e onde termina, é tornar-se uma carne. O texto está falando especificamente disso, não se escandalize se você não sabia disso. Para tornar-se uma carne tem que passar por essas etapas. Por isso o sexo é depois do casamento, é depois de deixar pai e mãe, fazendo assim uma união legal chamada matrimônio, é unir-se para depois então ser uma só carne. E quero falar rapidamente falar sobre a beleza que é a relação sexual dentro do casamento e abençoada por Deus. Pois é impossível uma relação sexual ser abençoada fora do casamento, mas é possível que uma relação sexual dentro do casamento não seja abençoada por Deus. Mas isso é para outra discussão, talvez entre as perguntas e respostas. O ato sexual abençoado por Deus dentro do casamento é uma das experiências mais fantásticas que o ser humano pode ter. E posso dizer com toda tranquilidade que a vida sexual de um casal é sim termômetro de sua relação. Não estou dizendo a quantidade, mas sim a qualidade. Estou dizendo também o seguinte, que é possível haver vida sexual no casamento sem que o casamento esteja bom, esteja bem. Mas é impossível ter uma boa vida sexual no casamento sem que o casamento esteja bem. É um termômetro. E você vai entender isso quando eu encerro minha palavra falando novamente sobre a união. Veja que o tornar-se uma só carne vem seguido, vem logo após do ser um só. Por quê? Porque a vida sexual plena, aquela que realmente é o termômetro de um casamento feliz, abençoado, ajustado e harmonioso, é aquela que o casal é um. Em que o marido não é gentil com a sua esposa somente nos minutos anteriores de levá-la para a cama, mas que a sedução, a conquista é algo que faz parte do dia a dia do casal, em que nos momentos das decisões, das dúvidas, das lutas, das angústias e das alegrias, eles estão unidos. Por isso eles são um só, e nada mais natural para um casal que é um só que ser uma só carne, porque o são no aspecto emocional e espiritual, e refletem isso no aspecto físico. Por isso, queridos, a centralidade dessas orientações está na união, não somente porque é aquilo que está no meio. Mais importante do que deixar os pais, até mais importante do que tornar-se uma carne, é a união, porque o casal verdadeiramente unido aprendeu a ser independente dos seus pais na medida certa. E o casal verdadeiramente unido, consequentemente, no momento de tornar-se uma só carne, viverá isso de forma plena e abençoadora para o marido e para a esposa. Que Deus nos abençoe, portanto, a entendermos o que é, nesse aspecto, tornar-se uma só carne. Porque, tirando o aspecto sexual, tornar-se uma só carne significa que aquilo que dói em um, dói no outro, porque a carne é uma só. Amém. O que incomoda o seu marido te incomoda. O que alegra a tua esposa te alegra. Porque vocês são não só seres que se encontram para a satisfação sexual, mas porque vocês são um. Vocês estão unidos. Vocês sonham juntos. Planejam. Alguns planos que talvez nunca se concretizem, mas planejam juntos. Sonham, sofrem, dividem, caminham e vivem como um só, pois para isso o Senhor os juntou. E o que Deus uniu, queridos, nenhum homem separe, nem mesmo nossa teimosia, nem mesmo nossa arrogância, nem mesmo nosso orgulho em não buscar ajuda. E para esse ponto eu volto sempre que falo sobre famílias. Convido você a fechar seus olhos para orarmos.
Pois tenho total clareza em meu coração que um dos maiores vilões do casamento não é nem mesmo o diabo, é o orgulho. Sabe por quê? Porque o diabo você já espera, é o inimigo que você já conhece. Ninguém precisa perder tempo dizendo que o diabo quer acabar com a sua família, você sabe disso, você sabe. Mas é o seu orgulho, não o diabo, que te impede de buscar ajuda. É o seu orgulho e não o diabo que te impede de dizer: eu não sei resolver esse problema. Seja ele dentro do núcleo do casal, seja ele em quaisquer outros aspectos, você como filho, como pai, como viúvo, como mãe solteira, como pai solteiro, como você que é um solteiro que deseja casar-se, ou você como solteiro que está angustiado nessa sua solteirice, mas compreendendo que você tem a oportunidade de ser feliz como sendo solteiro. Essa é outra coisa que as igrejas precisam parar de pregar, que só há felicidade dentro do matrimônio. A própria Bíblia fala em outras situações que não sejam de estar casado. Independente da sua situação, não se deixe vencer pelo seu orgulho. Peça ajuda se for necessário. Reconheça a sua carência. Reconheça a sua dificuldade. Reconheça a sua incapacidade de dialogar com o seu filho. Reconheça a sua dificuldade em relacionar-se com seus pais, esse conflito de gerações. Reconheça a sua dificuldade em estar solteiro e sentir-se só. Reconheça. Pois quando você reconhece, você busca ajuda. Você percebe melhor do que tentar resolver sozinho e fracassar é buscar ajuda e ser feliz. Porque Deus colocou na igreja para isso, uns aos outros, para suprirmos nossas necessidades. Porque Deus sabe que sem comunidade não somos igreja, somos um ajuntamento, para isso que estamos aqui. É para carregarmos as cargas uns dos outros, até mesmo para que famílias ajudem a carregar as cargas de outras famílias, sejam elas de que estrutura for. Por isso eu convido você, nessa conclusão, que se coloque em pé, só se você quiser, não é todo mundo não. Você quer colocar uma dificuldade diante do Senhor, você está fazendo isso porque reconhece que sem Ele você não pode resolver, e talvez até mesmo o Espírito Santo está trabalhando no seu coração para dizer: olha, além de mim, você precisa de meus filhos para te abençoar. Coloque-se de pé. Se você já venceu o orgulho, amém, fique em pé também, dizendo: Pai, eu estou diante de Ti agora em pé. Mas na verdade, ajoelhado no meu coração e reconhecer que sem Ti nada sou, eu não vou vencer. E ainda que eu vença, contigo eu vencerei muito mais fácil, será muito melhor, e vencerei do jeito certo, porque eu vou ter a vitória, não que eu acho que deva ter, mas é que o Senhor separou para mim. Amém. Por isso que, como Luiz de Camões disse, o amor é isso, é servir a quem vence o vencedor, ou seja, muitas vezes dizer: eu não quero ter razão nessa área, eu quero ser feliz, para ser feliz eu vou dar razão à minha esposa, ao meu marido, amém. Amém. Vou me anular, porque nesse anular-se está a felicidade, está a possibilidade de ser, está a possibilidade de ser algo diferente, superior. Amém. Algo que não é um ajuntamento de dois solteiros, mas uma verdadeira metamorfose, transformação, um casal segundo o coração de Deus. Vamos orar. Pai querido, olha para essas pessoas que estão aqui, de pé diante dos homens, mas de joelhos diante de Ti. Estão de pé por um simbolismo de dizer: não, eu não me sujeito ao meu orgulho, à minha vaidade. Se necessário for, antes dessa noite terminar, eu vou falar com o meu pastor e vou dizer: pastor, preciso de ajuda. Me ajuda, me indica alguém para me ajudar, porque eu quero que meu casamento seja melhor. Me ajuda porque meu casamento está no fim. Talvez pessoas que digam: pastor, nosso casamento não está no fim não, mas eu acho que poderia ser tão melhor. Seríamos tão mais felizes se vencêssemos algumas dificuldades. Nos orienta. Querido, eu te agradeço porque cada uma dessas pessoas que te buscam é um vencedor, porque está se sujeitando ao Senhor, e não há Senhor melhor do que o teu. Pois o Senhor mesmo dará sabedoria, e naquilo que precisares usar outras pessoas, levantará pessoas ungidas pela tua sabedoria para ministrarem, para falarem, para exortar.
louve, porque nessa atitude está o início de sua vitória, na sujeição